Olá a todos, eu sou a professora doutora Maria Virgínia Latas. Sou professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie e do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas. Olá, eu sou Felipe Ponce, eu sou publicitário de formação e também mestre pelo programa Educação, Arte e História da Cultura, também da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E o nosso artigo, o tema que a gente vai falar agora, é Mackenzie 150 anos, pioneiro na inclusão educacional desde 1870. Bom, tudo começa em 1870 com o casal George e Mary Ann Chamberlain. Esta escola que se iniciou com esse casal de missionários começa dizendo que não poderia haver nenhum tipo de discriminação racial para determinar o ingresso dos alunos. Classes mistas, já naquela época, 1870, e no tocante a gênero, e a abolição total dos castigos físicos. Porque naquela época, todos nós sabemos, os castigos eram uma constante dentro da sala de aula. Em 1880, a escola americana apresentava uma visão pedagógica totalmente moderna para a época e inovadora, ao enfatizar a liberdade religiosa, a liberdade racial e a liberdade política. Mas, professora, quando a gente fala de inclusão, o que realmente é a inclusão educacional? Bom, inclusão é a capacidade de entender e receber o outro, e assim ter o privilégio de conviver e compartilhar com pessoas totalmente diferentes de nós. Deus constituiu a família, dando-lhe filhos e filhas, considerando que uma escola cristã, como Mackenzie, deve ser o reflexo da constituição divina da família. E tal tema está presente inclusive nos dias de hoje. Por exemplo, nos colégios. Todos os colégios têm um departamento específico da inclusão. Eles têm uma orientadora pedagógica da inclusão, ou seja, qualquer criança de qualquer condição específica, uma dislexia, TDAH, descalculia ou até uma outra condição mais severa, essa criança vai ser incluída dentro dos processos educacionais da instituição. Então a família pode ficar tranquila, porque a criança vai ser muito bem cuidada para que a criança tenha o seu plano de desenvolvimento educacional dentro da instituição. Mas não só as crianças. Na universidade, essa temática é uma temática muito relevante, muito importante para a instituição. Por exemplo, existe o PROATO. O PROATO é o Programa de Atenção e Orientação aos Discentes. O PROATO, ele funciona, obviamente, tendo o público-alvo os estudantes que possuem algum tipo de condição, ou uma deficiência, um transtorno específico de aprendizagem, para esses alunos receberem a melhor assistência possível desde o vestibular até a conclusão do curso. Percebam, desde 1870, o Mackenzie já nasceu com este zelo, já nasceu com esta atenção, com este cuidado, e tal tradição está presente até nos dias de hoje. Por exemplo, com um PROATO, um aluno, por exemplo, com surdez ou alguma deficiência auditiva, ele recebe, por exemplo, um auxílio de um intérprete para a realização dos exames, provas ou algum teste que ele precise realizar na sala de aula. O que a gente percebe com isso, professora? Que a inclusão educacional está na tradição do Mackenzie. E tal inclusão educacional une tradição e inovação, formando o Mackenzie uma instituição pioneira. Em 1870, pioneira nos dias de hoje
e demonstra a importância e a força que o Mackenzie tem. Olá, meu nome é Ricardo Kassab, teólogo, mestre na área de Educação, Arte e História da Cultura, formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e também da Faculdade de Teologia do Paraná. Bom, eu vim aqui um pouco para falar um pouco sobre um artigo escrito em coautoria com o também mestre Fernando Berlese, e o título do artigo é Ecologia, Cristianismo e Confessionalidade. Bom, o fato é que um dos grandes desafios da igreja, sempre foi falar a sua contemporaneidade. A igreja sempre precisou falar entendendo as idiosincrasias do seu momento, aos questionamentos do seu momento, respondendo perguntas que ainda são feitas, As comunidades cristãs, ao longo do tempo, tiveram a responsabilidade, e tem até hoje, de estruturar a sua compreensão da vida espiritual dentro do contexto da sua cultura, da própria cultura. E nesse sentido, poucos assuntos são tão relevantes atualmente quanto os linkados às questões ambientais, não é? Recentemente agora, o G20 esteve reunido na Itália para tratar das questões ambientais, prospectando os pactos todos para mitigação, diminuição da emissão de poluentes e assuntos afins. Bom, a igreja ora ao lado da terra, ora ao lado do homem, sempre nessa dicotomia, sem entender de fato que não são paradigmas dicotômicos, E eu acho que essa esquizofrenia da igreja talvez tenha uma raiz histórica, que se deve, pelo menos em parte, a esse sentimento do domínio sobre a terra conferido por Deus ao ser humano, bem como a consciência da transitoriedade da matéria, que excluíram equivocadamente e por má interpretação humana a responsabilidade do bom manejo e da mordomia sobre a criação. Na Idade Moderna, por exemplo, confere-se ao homem a centralidade do cosmos e o poder sobre a natureza, as forças. No Iluminismo, levantava-se a bandeira de que, através da ciência e da técnica, o ser humano exercia o seu direito e o seu senhorio sobre a natureza. E na contramão disso, temos as Sagradas Escrituras, que possuem significativas passagens que conclamam o homem ao respeito, aos bons tratos e responsabilidade sobre a criação. Não sei bem se na contramão, mas talvez em parceria, imaginando que ao mesmo tempo em que é possível que eu seja senhor sobre a terra, como é um mandato divino, um mandato cultural dado pelo próprio Deus, mas é também de responsabilidade do homem, conferido também por Deus, a boa mordomia, o bom trato, a responsabilidade sobre a criação. Foi por isso que, por exemplo, Leonardo Boff, em seu livro Sustentabilidade, o que é e o que não é, ele quebra paradigmas e faz emanar a ecoteologia da libertação. Olha que interessante isso. Fazendo o coro ao crescente e necessário movimento de busca nas Escrituras do resgate do ser humano como agente consciente da criação e transformação do que chamamos de espaço geográfico. Isso se faz relevante não só pelo mau uso dos bens naturais, porque isso resultará na insuficiência dos recursos físicos das gerações futuras. Nós falamos muito sobre isso, da necessidade de deixarmos um planeta melhor para as futuras gerações, ou até de uma sociedade melhor, mas também porque não é de bom alvitre que nós destruamos o meio pelo qual Deus se manifesta ao homem. Aqui abro aspas para o texto de Romanos, capítulo 1, verso 20, que diz assim: pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Ou seja, eu consigo enxergar Deus, entender Deus por meio da sua criação. Então, por que destruí-la? Até uma ilustração interessante. Se eu vou, por exemplo, a um museu, a uma exposição de quadros, e acho um quadro muito bonito, e eu fico encantado com a beleza daquela pintura, não faz sentido nenhum se depois de admirá-la eu pegar uma latinha de refrigerante e jogar naquela pintura. Não é? É uma falta de respeito, afinal de contas eu estou maculando, sujando, estragando aquilo que é belo. E por que fazemos isso então com a criação de Deus, a natureza,
que proclama e que fala a respeito do Criador, de quem a criou, por que nós tratamos tão mal assim esse meio pelo qual Deus se manifesta ao homem? Bom, nesse sentido é que se entender que chegou a hora de a igreja, e eu defendo isso, responder às questões baldrames das pautas ecológicas, tais como quais as orientações e posicionamentos da igreja a respeito das novas demandas ambientais, né? O que a igreja tem a dizer a respeito das questões que envolvem o meio ambiente, e também o papel teórico prático da igreja referente à ecologia e a atenção ao seu ensino, ao ensino da mesma. O que a igreja está produzindo? Não só como ela responde na teoria, mas quais são as suas ações, quais são os movimentos da igreja em direção a um mundo, a um planeta mais sustentável ecologicamente. Então são pontos esses que a sociedade precisa identificar com clareza no corpo de Cristo. Aqui é uma citação bem interessante de Pierre Yamaguchi. Ele vai dizer assim: talvez o desafio mais sério para a igreja do século XXI seja o de preservar a terra. Se desejar manter sua credibilidade no mundo de hoje, a igreja precisa promover a consciência da responsabilidade ambiental. A igreja não pode ser uma mera recitadora dos atos de Deus na história da salvação. Ela precisa ir além. Ela precisa procurar o significado daqueles eventos para os dias de hoje. E quando assim o faz, passa a cumprir sua missão no mundo, tanto no seu papel de proclamação, quanto de transformação, deixando de ser meramente conteudista, mas sabendo dar significado à sua fé, prático, né? À sua fé, sendo, portanto, relevante à sociedade. Então, esse artigo fala um pouco sobre isso, sobre o papel da igreja nas questões, a respeito das questões ecológicas, como devemos nos posicionar, traz para nós alguns subsídios teóricos, referenciais teóricos muito importantes. Que Deus abençoe, muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço. Olá, vamos falar agora sobre professores e alunos do século XXI, desafios educacionais e geracionais. Então, como a tecnologia, como o ensino-aprendizagem se dá, principalmente nesse período pandêmico, né? Então, eu sou Fernando Berlese, eu sou professor, atuo nessa área de educação já há uns 10 anos, e eu quero compartilhar uma experiência que eu tive justamente com a docência universitária nesse período da pandemia. Olá pessoal, eu sou o João Pedro Piragibe, hoje aqui uma alegria junto com o professor Berlese de compartilhar com vocês um pouco sobre esse período. Atualmente eu trabalho na área, né, de recursos digitais e também uma área de formação, numa instituição confessional, e a gente acompanhou de perto todo esse desenvolvimento desse período da pandemia para os professores, né, dessa instituição. Bom, então a gente pretende aqui, de forma breve, né, responder essa pergunta, debater sobre essa pergunta, né, quais as contribuições das TDICs, né, para a docência do ensino superior. Então, a gente tem como esse objetivo colaborar, né, o entendimento aí do ensino superior, né, quanto à concepção de ensinar, né, o que é ensinar e o que é ensinar nesse momento de tecnologia, nesse momento de ensino remoto e nesse momento futuro aí, talvez de um ensino híbrido que se concretize aí. Então, e perante isso, os desafios de conectar o professor que é de uma geração com o aluno aí desse século XXI, né? Então, tem até uma piada que só fala que o professor é do século XX, a escola do século XIX e o aluno do século XXI, né? Então, estão 3 séculos sendo conectados aí. E aí a gente quer trazer justamente isso, né? O que aconteceu durante a pandemia, que o pessoal falava e chegou o momento, e aí quem estava preparado, quem não estava, o que aconteceu, né? Então, já avançando para isso, né, temos aí a teoria do Schumann, que é essa espiral do conhecimento, né? Então ela começa desde o teórico, né? Começa pelo teórico e ela vai avançando aí algumas etapas. Agora o João Pedro vai falar um pouquinho melhor dessa teoria aí pra gente. Eu acho que, né, beleza, a gente vai fazer um diálogo aqui, né, com o pessoal, e eu acho que a espiral do Schumann fala muito pra gente quando a gente começa a pensar sobre esses processos que ocorreram durante a pandemia, né? Não sei o que você acha, né, que você acompanhou, né, beleza, também, né, na instituição que você acompanha aí, mas a gente vê muito essa ideia da questão de a gente receber um pouco de teoria sobre o que poderia estar chegando pra gente durante a pandemia, uso de recursos tecnológicos, coisas muito novas, né? Você passou por isso, beleza? Lá também? Sim, o meu desafio foi conectar justamente isso, né, que tinha lá uma determinada plataforma, você tinha que ter um tempo de 2h30 para ficar lá com aqueles alunos, com 60 alunos. Então, como que você consegue prender essa atenção de todos nesse momento? Exato, que foi uma grande pergunta pra gente também, quando a gente começou a comparar algo sobre transcrição e adaptação. Porque às vezes a gente estava com a ideia de uma aula presencial, só que a gente estava online. Então foi justamente isso que o Beres falou, são 2 horas online. Será que é a mesma coisa ficar 2 horas online e ficar 2 horas dentro da sala de aula? Então, assim, por ser algo muito novo, qual que foi o natural naquele momento, né? Isso fala um pouco do Schumann pra gente por causa disso. A gente foi evoluindo, né? A gente foi experimentando, a gente recebeu um pouco de teoria sobre o que era aquilo. Pra quem nunca viveu um ensino online, né? Talvez um EAD, que não é sobre híbrido, não tem nada a ver com presencial, né? Mas pra quem já viveu um pouco do EAD, a gente fica pensando, será que isso é EAD?
Será que não é EAD? E aí começa a revisitar teóricos, né, sobre isso. E aí a gente vai pra prática. Ué, beleza, então eu já ouvi falar sobre isso, eu sei que o EAD já faz mais ou menos assim. E aí você entra dentro do empírico, né, que é tipo assim, agora eu estou aqui no meu computador, transformei a minha casa na sala de aula agora com os alunos. Mas será que isso faz sentido? E aí entra o significar do Schumann, que é, bom, legal, eu tenho um pouco de teoria, eu tenho a parte prática acontecendo, e eu começo a significar isso para uma nova forma de dar aula. E aí eu penso, será que isso é realmente efetivo? Será que eu estou olhando a ferramenta, eu estou olhando o aluno, ou eu estou olhando a aprendizagem? Eu acredito que pelo que a gente trouxe, né, no resumo e na pergunta-problema, o nosso foco é na aprendizagem do aluno. Então, o Schumann nos convida, nesse processo, a passar por uma espiral constante, eterna aí, e olhar para trás. Então, inclusive convidar vocês que estão nos ouvindo agora, nos assistindo, será que você faria a mesma visão, a mesma análise, lá atrás, no início da pandemia, e agora? Você faria a mesma análise? É isso que o Schumann nos convida. Ele nos convida a gente olhar para trás, já com um pouco mais dessa espiral caminhando, e a gente começar a ressignificar processos e metodologias. E aí a gente começa a ter algumas conclusões com isso. Concorda com isso, Berlese? Exatamente. Aí é a parte de fazer sentido, né, para o aluno, sentido para quem está do outro lado. Porque é o que você falou aí, as pessoas tentam refazer a experiência do presencial, né? Eu quero fazer uma reunião em vídeo que vai me trazer essa experiência mais próxima do que ela estava vivendo antes, né? Então, por isso que o pessoal usa o termo remoto e não a distância, né? Porque o ensino à distância ele é pensado em trazer isso, né? Opa, o que eu tenho? Tenho um vídeo, tenho uma atividade, tenho um ao vivo, inclusive. Então, assim, eu tenho elementos que complementam e que formam esse ambiente da educação, né? Que a educação hoje não é somente aquele momento da sala de aula. A gente sabe que ela está além disso. Então, o professor manda lá uma mensagem no WhatsApp, você abre um link. Então, você tem o cyberespaço aí, tem os outros espaços de aula, né? Vai lá. Exatamente, acho que o Schumann é a nossa metodologia aqui, traz pra gente um pouco sobre isso, que é justamente a gente então entender e convidar todo mundo que está conosco a revisitar, acho que essa seria uma boa palavra para agora, revisitar a sua prática, revisitar esses momentos de pandemia e alguns relatos, né, inclusive dos alunos que você tem percebido, para ver o quanto faz sentido a gente fazer a mesma coisa que a gente fazia numa aula presencial, a gente fazer online. Ou quais seriam os problemas disso, inclusive, e quais seriam as vantagens também. Então, acho que essa provocação da gente revisitar práticas, ela vai despertar na gente aqui no próximo slide, para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto de ensino híbrido. Né? O Paul Baran, ele é um cara que quando a gente começa a iniciar essa conversa sobre tecnologia e internet, porque pensa, ensino híbrido sem internet, meio difícil, né, Beleze? Complicado. Exatamente. Então, a internet, nesse sentido, sem internet, imagina a pandemia sem internet. Olha, eu não tinha parado para pensar nisso ainda, mas eu acho que isso agora acabou de me provocar. Como seria o ensino nas escolas sem internet? Porque lá atrás, lembra, na gripe espanhola, não tinha internet. E como que foi? Mas como que foi o primeiro experimento de EAD? Eram em cursos, né? Instituto Universal Brasileiro, o que é? Ensino à distância. Impressos, né? Então, o primeiro curso, ele surgiu de um folhetinho mesmo. Acho que lá em Chicago, se não me engano. Agora não vou falar certamente, mas foi algo assim. Exato, e a TEDIC, inclusive, um dos principais TEDICs lá atrás, a gente vai ver a roda, né, de livros nas bibliotecas, que ele, para escolher um outro livro, ele rodava a roda, tinha um livro. Aí se rodava a roda, tinha outro livro. Isso já era considerado uma TEDIC. Né? Perdão, deixa eu corrigir minha fala. Era considerado uma TIC e não TEDIC. Né? Era uma tecnologia de informação e comunicação. A TEDIC é uma tecnologia digital de informação e comunicação. Então a gente tem essa evolução já constante de mecanismos, mas digamos que ainda todos esses mecanismos precisam de alguém. E esse é o foco que eu quero trazer para cá pelo Paul Baran, não é a questão da tecnologia, da internet, mas o conceito de comunidade. Um conceito de estar ligados, né? E eu acho que esse conceito, na pandemia, e eu percebi isso lá no processo de formação e lá na nossa área de recursos digitais, foi que a gente com essa grande comunidade de professores e online, isso ajudou muito, porque às vezes um professor não sabia uma informação, que um outro professor ajudava esse professor, que vinha no WhatsApp, a gente criou grupos de discussão, às vezes a internet caía, às vezes a ferramenta não funcionava muito bem, às vezes faltava o áudio, e aí a gente começa a ter várias falhas tecnológicas que a comunidade de professores, via WhatsApp, telefone e tudo mais, fez com que a gente passasse mais saudável por esse processo. E isso eu queria chamar um pouco dessa atenção aí sobre a importância dessas comunidades, a força que a gente tem como professores de fazer essa troca, e inclusive de práticas. E é isso que faz total sentido com o que o Schumann diz pra gente sobre ressignificar. Eu conhecendo alguns outros professores de outras áreas, com outras estratégias e outras práticas, fez com que eu conhecesse às vezes as mesmas ferramentas que eles utilizam, mas eu ressignificar essa ferramenta para um outro uso. Um uso totalmente diferente do outro colega. E fazia total sentido com o que a gente estava propondo. Acho que isso é interessante pra gente. Exatamente. Bom, e aí a gente traz aí algumas palavras que talvez foram as mais comentadas, mais procuradas aí durante esse período, né? Ensino híbrido, as TDICs, formação de professores e aprendizagem significativa, né? E aí o que traz aí esses três elementos aí nessa figura, né? Tem o conhecimento tecnológico pedagógico, conhecimento do conteúdo e o conhecimento pedagógico de conteúdo e conhecimento tecnológico de conteúdo. Então, uma das reflexões é que não basta ter o conhecimento, você tem que ter o conhecimento, mas
a metodologia, mas a pedagogia para você ser um professor, né? Então não é transmitir, jogar conhecimento, mas você trazer aquele conhecimento, promover uma reflexão, fazer com que isso tenha sentido para o aluno, né? Então você está promovendo aí a aprendizagem. E aí o elemento da tecnologia é o que torna aí essa questão do diferencial para o ensino híbrido. E aí eu estou com essa pergunta na cabeça: o que aconteceria se não tivesse a internet, né? Teria outras tecnologias, para cada época tem isso, né? Tem o impresso, tem o rádio, né? Então, com certeza haveria outras possibilidades. Mas isso é uma coisa interessante, né? Se o dia Muito. o que acontece, na verdade, né? Hoje em dia, quando tem um bug, alguma coisa do WhatsApp, o pessoal já fica desesperado. Mas ainda assim é a internet que eles usam, né? Vai para o Telegram, vai para outra situação, mas está preso na internet, né? Qual que é a opção para a internet, né? E avançando aqui, né? A gente tem aí alguns autores que já trazem algumas propostas, né? Para ensino híbrido. Então, o híbrido é isso daí, é a junção, né? É o físico com o virtual, com o online, né? E aí existem algumas maneiras de você fazer isso, né? Então, o pessoal fala muito da sala de aula invertida, que a pessoa recebe um conteúdo, ela vai para a aula, né, com aquele conteúdo, e lá ela faz alguma atividade em cima disso. Então, lê lá um texto, assiste um vídeo, enfim, e chega para a aula para debater, para fazer uma atividade, um projeto, enfim. Isso aí já não é uma coisa tão nova, né, que antigamente também você fazia isso, né? Você tinha lá a lição de casa, você recebia lá um material, olha, para a próxima aula, leia aquele texto, né? Isso é uma sala de aula invertida. Você lia em casa, chegava para a aula já preparado, né? Quer falar um pouquinho aí de alguns modelos que vocês estão trabalhando na universidade, João? Sim, sim. Lá onde a gente tem trabalhado esses modelos, né, que é uma instituição confessional do ensino superior, acho que esse modelo aí de Hornstaker, ele mostra pra gente algumas formas de a gente trabalhar isso. Eu acho que essa imagem deixa muito claro pra gente e fica mais fácil a gente imaginar esses modelos de ensino híbrido, né? Então lá nós temos 4 formatos. Um dos formatos seria inclusive Harvard traz esse conceito pra gente de face a face, ou face to face, né? Também citado pela Universidade de Bentley, que é face to face seria o professor olhando na cara do aluno na sala de aula. Bem parecido com o nosso modelo tradicional, expositivo, né? E até outros formatos ali do presencial. Expositivo depende do método, na verdade. Existe um outro modo, e esse face a face é muito que a professora está falando ali, ó, naquela primeira parte ali, com os alunos sentados nas almofadas, né? E tudo bem. A gente tem um outro modelo que seria o professor falando na sala de aula com os alunos presencialmente e também falando com os alunos em casa, que seria o semi-presencial nessa parte híbrida. Que você pode perceber tanto na segunda ou na terceira parte da imagem ali, embaixo à direita, que a professora está tanto falando com os alunos na sala de aula, quanto os alunos também estão no computador interagindo com quem está em casa, e a professora também pode interagir com quem está em casa, e a troca entre eles, inclusive. E isso de forma ativa, através de metodologias ativas, né, pode ser utilizado por algumas ferramentas. A gente tem mais 2 modos. Um modo que tem somente os alunos na sala de aula, e o professor está em casa, então é o full online, né? Casos muito utilizados por questão de comorbidades ainda, por questão de pandemia. Então os alunos estão presentes, ou um laboratório, e o professor, no caso, nessa situação, lá na nossa instituição, ele está dando essa aula à distância. Isso favorece também para a questão de convidados, né? A gente pode ter aí professores convidados de outras universidades, e isso é um motivo que acho que contribuiu bastante para isso. E o último modelo é o inverso. É o professor na sala de aula e todos os alunos online. Então, às vezes o professor pode estar dentro de um laboratório, fazendo um experimento, né? E todo guiado ali para aquele processo, e todos os alunos acompanhando online ele nesse processo. Então, acho que alguns dos modelos que a gente tem trabalhado na instituição, né? E para finalizar aí, a gente traz aí uma reflexão, né, do Nova, que é um grande autor aí referenciado nessa área de formação de professores, né? E ele fala sobre a identidade do docente, do professor, né? Então, a gente vai ler aí. A identidade docente não consiste em um dado adquirido, não é uma propriedade, tampouco um produto. Ao contrário, é um lugar de lutas e de conflitos. É um espaço de construção de maneiras de ser e estar na profissão. Forte, né? Eu me identifico muito, muito com essa fala dele. Olha, é de 2007. Quer dizer que a gente já está sofrendo desde 2007, né? Ser professor, eu acho que não é uma coisa fácil. Mas é muito gratificante em grande parte dos momentos, né? A gente fala, por que você é professor? E eu acho assim, que o que ele traz para mim, trazendo isso como recorte para a pandemia, eu vejo o quanto a gente é humano mesmo. No sentido de, a gente tem problema, a gente falha às vezes, a gente não sabe de tudo, só sei que nada sei. Essa fala pra mim é fantástica. O saber nunca é o bastante. E isso mostra pra gente que todo esse processo que a gente adquiriu, tudo isso que a gente viveu, toda a espiral, que isso a gente incorpora, significa e ressignifica, inclusive, mostra mais uma vez que isso que a gente tem vivido hoje, ela já vai um pouco contra aquela ideia de que o professor como uma hierarquia de poder na sala de aula, né? Ele está acima, que é aquela autoridade impositiva, não uma autoridade em questão de ser uma liderança, ser inspiradora, não é isso. Ou até transformadora, acho que é uma palavra muito boa pra gente, né? Então, acho que esse processo empático mostra que os problemas que o aluno teve durante a pandemia, na casa dele, de criança que corre, criança bebê que você tem em casa, recém-nascida, é cachorro, é internet, é luz, é ambiente, muitos professores passaram pela mesma coisa. Nossa, parece que são os mesmos problemas. O professor aqui tem um problema do filho dentro de casa, porque a casa dele virou um novo espaço de sala de aula. Não foi a sala de aula que virou a casa dele, foi a casa dele que virou a sala de aula.
Então você tem que dividir a atenção. Esposa, marido, criança, cachorro, gato, papagaio, é obra do vizinho, nossa, é tanta coisa. E isso mostrou pra gente, de fato, que, olha, nós estamos juntos no mesmo lugar. O seu problema aí, aluno, é o meu problema aqui, e vice-versa. A gente é muito parecido. Talvez em realidades diferentes, às vezes em contextos diferentes, saberes diferentes, inclusive, pela vivência, experiência e tudo mais, mas em termos de contexto, em termos que até o Novo traz pra gente aí, eu acho que é muito mais a gente entender todo esse processo como um grande lugar realmente de luta, da gente perseverar. Olha, se tem alguém que eu gostaria de chamar a atenção, e talvez esse simpósio seja muito pra gente falar sobre isso, é que eu acho que todos os professores mereciam um lugarzinho no céu. Porque, olha, eles se reinventaram, se desdobraram, ressignificaram, se transformaram. Nossa, foi muita coisa que aconteceu em 2 anos de pandemia, né? O que você acha, hein, Menezes? Eu acho que eu vou pegar essa frase do meio aí, é espaço de construção de maneiras, né? De ser e de estar. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar aí muito tempo com ensino à distância, e a gente falava isso, professor, agora você está atuando numa nova sala, num novo ambiente, né? Mas a sua essência é essa, né? A sua essência é essa de ser professor, né? Não importa onde você esteja, qual a circunstância, a sala de aula agora é o celular, é ficar sentado à frente do computador. Claro, nós somos seres humanos, a gente quer estar olhando no olho, mas a gente aprendeu a ter essas outras estações, né? Então é isso, essa construção, né? De maneiras de ser e de estar na profissão, né? Eu acho que o ponto é esse, né? É refletir na prática para aperfeiçoar ela, né? Então, é impossível você pegar um professor no momento inicial e no momento final da sua carreira e falar como que você evoluiu, né? Então, assim, não, eu dei sempre a mesma aula, sempre segui a mesma metodologia. Não, acho que todo mundo passa por esse período de construção, de reaprendizagem constante, né? Então é isso, né? Acho que fica aí Só aberto pra pra fechar, assim, só pra botar uma cerejinha, né? Eu acho que eu vou trazer um pouco do Paulo Freire. O Paulo Freire traz um verbo que eu gosto bastante, e eu acho que fala bastante pra gente nesse processo de educação, que é o verbo chamado esperançar. E o esperançar não é esperar. Esperançar é mais uma questão de ação e sonhar com ação do que, de fato, esperar. Então, esse esperançar que o Paulo Freire fala bastante pra gente, né? Eu acho que é essa sensação que eu tenho hoje, quando eu vejo que, apesar de todos esses problemas, todo esse momento novo, esse cenário de pandemia, o quanto a educação ela tem o poder de mudar as pessoas, mudar processos, e principalmente o professor também, como a gente pôde acompanhar nesses dias, nessas instituições que a gente trabalha, como o professor pôde também se transformar nesse processo, se reinventar, né? Então acho que a palavra esperançar para mim fala muito, que eu acredito que teremos muitas e muitas outras novidades mais para frente. Então, Talvez eu tenha só uma última pergunta, provocação, né? Que seria assim, pensando nesse processo todo então de ferramentas, né, tecnologia, talvez fique uma pergunta, deixar como provocação aí para os colegas, qual que seria a função do professor hoje, no século XXI? E qual seria a função da universidade, da escola também no século XXI? Acho que são 2 perguntas que nos provoca aí, para que a gente possa, quem sabe, desafiar mais alguém a falar um pouco mais sobre isso. Olá a todos e a todas, meu nome é Francis Cleivito e nós estamos aqui para a apresentação do nosso resumo que fora enviado como proposta de trabalho. O nosso resumo tem como título No Limiar dos Sentidos Dialogais e tem como principal propósito pensar sobre a importância do diálogo, do gênero diálogo face a face, em manuais para professores da esfera religiosa. E aí nós precisamos falar um pouco sobre alguns dos elementos que regem, em especial o subtítulo do nosso trabalho. No limiar dos sentidos dialogais, a importância do diálogo face a face. Quando nós falamos sobre a importância do diálogo face a face, nós estamos lidando com 2 elementos que, para mim, são muito importantes. O primeiro deles é o diálogo face a face, que foi objeto dos meus estudos quando ainda da minha dissertação de mestrado, na qual eu estudei o diálogo como elemento narrativo em narrativas bíblicas. E agora eu me volto de novo para o gênero diálogo face a face, mas agora para olhar qual é a importância que é dado ao gênero diálogo face a face
em manuais para professores da esfera religiosa. Quando nós falamos de professores para a esfera religiosa, nós estamos lidando com um conceito que foi cunhado pelo filósofo e teórico da linguagem, Mikhail Bakhtin, no qual ele dizia que os elementos linguísticos, os elementos da linguagem, podem ser notados e classificados a partir de algumas esferas. Então você tem a esfera jurídica, você tem a esfera política, e dentre essas muitas esferas nas quais estão organizadas as expressões linguísticas, estão também a esfera religiosa. Mas pensar a esfera religiosa como um todo é muito extenso. Então, quando nós falamos em manuais para professores da esfera religiosa, nós estamos lidando com uma particularidade dentro da esfera religiosa, que são os professores da escola bíblica dominical. Então, a escola bíblica dominical é uma prática comum nas igrejas protestantes, e aqui nós nos deparamos com a realidade das escolas dominicais para a igreja protestante, em especial para o pentecostalismo. No pentecostalismo também, a escola bíblica dominical galgou grande importância para os adeptos dentro do pentecostalismo, em especial no que diz respeito àquele pentecostalismo que nós chamamos de pentecostalismo tradicional, aquele pentecostalismo que nasce no Brasil entre 2010 e 2011. Nesse sentido, o nosso trabalho se volta especialmente, ou mais especificamente, para os manuais que são publicados para os professores de escola dominical que lidam no universo pentecostal. Então a ideia era pensar como os manuais de escola dominical tratam o diálogo face a face e como eles ensinam os seus professores a lidar com esse diálogo face a face. Bom, para isso nós pegamos como corpus da nossa pesquisa algumas publicações da maior editora pentecostal do Brasil. A maior editora pentecostal do Brasil, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, também chamada de CPAD. Então, o nosso trabalho girou em torno de alguns movimentos. Primeiro, agariar os manuais para professores de escola dominical, fornecido ou publicados pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD, ler esses manuais e pensar se esses manuais, pensar se esses manuais davam alguma importância ao diálogo face a face dentro da realidade da escola bíblica dominical, e, em segundo lugar, pensar sobre como esses manuais lidavam com esses diálogos face a face diante da realidade dos professores. Então, a pergunta que regia o nosso trabalho era a seguinte: pensar se os manuais endereçados a professores de escola bíblica dominical ensinavam os seus professores a lidar com o diálogo como ferramenta de ensino. Uma das coisas que nos chamou a atenção foi um manual, um dos primeiros, se não o primeiro manual de ensino endereçado a professores da escola bíblica pentecostal no âmbito, escola bíblica dominical no âmbito pentecostal, que foi o Manual da Escola Dominical. Manual da Escola Dominical do professor Antônio Gilberto, figura conhecida e respeitada dentro do pentecostalismo. Então, o primeiro livro com o qual nós lidamos foi justamente esse, o Manual da Escola Dominical para professores da escola dominical. Esse livro foi publicado na década de 70, mais especificamente em 1974. Portanto, em 2014, ele completou
70 anos, não é? E como qualquer manual, ele é como alguns manuais dessa época, ele é um bocado genérico. Em que sentido? No sentido de que ele mostra muitas coisas. Agora, o que nos chamou a atenção, e isso já à guisa de conclusão, foi que nos 5 manuais consultados, ao começar por um manual que fora publicado em 74 e terminando por um manual que foi publicado em 2005, só um desses manuais tratavam especificamente do diálogo face a face como instrumento psicopedagógico para professores da escola bíblica dominical. O que nos causou uma certa surpresa na medida em que nós, como hipótese primordial do nosso trabalho, nós pensávamos que os manuais para a escola bíblica dominical ia dar muita importância ao gênero diálogo, coisa que não aconteceu porque a maioria dos manuais dão pouca ou nenhuma importância ao diálogo face a face como instrumento psicopedagógico para os professores de escola bíblica dominical. O que nos coloca diante de um desafio. E qual é o desafio? É estudar mais a fundo essa temática, olhar outros livros, olhar outros manuais para professores de escola dominical e, olhando esses manuais, pensar se esses manuais trazem algum modo de fazer para que os professores de escola dominical possam usar esse instrumento tão poderoso para o ensino-aprendizado, que é o diálogo face a face. Por ora, então, o que se vê é que nos manuais pesquisados, o diálogo face a face só apareceu como instrumento psicopedagógico ou pedagógico em um manual dos 5 pesquisados. E a segunda conclusão a que nós chegamos é que esse tema precisa de um estudo mais aprofundado para que nós tenhamos uma ideia sobre como o diálogo pode ser usado para professores de escola bíblica dominical, em especial da microesfera religiosa, como instrumento para o ensino-aprendizado. Bom, é isso por enquanto. Muito obrigado a todos. Boa tarde a todos os participantes do terceiro simpósio Relicom, de tema Educação, Arte e Cultura. Boa tarde a todos os doutores, professores, alunos e visitantes que nos acompanham. Eu sou Jéssica Anne Machado, eu sou graduada em Teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e estou cursando licenciatura em História também pela Mackenzie. E hoje vou fazer uma comunicação sobre aspectos confessionais reformados na educação universitária. Essa pesquisa está sendo realizada em parceria com Silvio Silva, que também é graduado em Teologia pela Mackenzie. Nós pretendemos dialogar como é possível a integração entre educação e confessionalidade. Esse tema está relacionado a conceitos religiosos no ambiente educacional, em específico no ambiente educacional protestante reformado. Compreendemos que a reforma protestante, iniciada por Lutero, teve a contribuição de Calvino para a constituição da doutrina cristã baseada nas Escrituras. Então, ele defendia o direito de todos os cidadãos à educação e desvinculação da instituição da Igreja Romana. Na perspectiva protestante reformada calvinista, a educação viabiliza a transmissão de conhecimento, cultura, formando indivíduos maduros para o convívio na sociedade. O livro Calvino na Educação, de Paulo Henrique Vieira, então ele vai dizer: dela extraímos a importância que o conhecimento tinha para Calvino, não somente o conhecimento profundo de Deus, de todo o mais necessário, mas também o saber sobre nós mesmos, as línguas e as humanidades. Então, ele está dizendo que para Calvino a educação era uma prioridade, o conhecimento era uma prioridade, o conhecimento de Deus e também o conhecimento das questões humanas, o que a gente vai chamar de ciências. Então, como se inserem
as concepções protestantes reformadas nas relações da universidade na atualidade. Segundo Oswaldo Hack, em Raízes Cristãs do Mackenzie e seu perfil confessional, a identidade das universidades confessionais passa pela coerência de seus princípios e de sua prática metodológica, propondo um ensino de qualidade acadêmica com valores religiosos para construir uma nova realidade social. Compreendemos que a universidade confessional tem uma atuação que pretende levar o aluno e os profissionais da educação inseridos nesse contexto confessional a uma formação cidadã. E qual é o impacto da cosmovisão cristã reformada no relacionamento entre os alunos e professores e a instituição confessional, em específico na Universidade Presbiteriana Mackenzie? O chanceler Robson Grangeiro declarou em uma comunicação sobre os 68 anos da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e ele declarou o seguinte: é preciso destacar ainda que a cosmovisão de valores decorrentes da condição de fé do Mackenzie não busca uma uniformização identitária de colaboradores, professores e alunos. O conceito de universidade se enquadra justamente no respeito à individualidade, ao contraditório, à pluralidade de pensamento e de visões do mundo. Então, sabiamente ele disse que a cosmovisão cristã, no contexto educacional, tem como objetivo transmitir uma consciência voltada para o convívio social através do respeito e da tolerância. Essa discussão ela é muito importante no ambiente acadêmico, né, na educação, porque ela estabelece uma comunicação através da liberdade religiosa. Eu encerro aqui a minha participação. Agora vocês vão ouvir o Silvio Silva expandindo essa discussão. Obrigada a todos. Bom, eu sou Silvio Silva, sou formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, fiz meu bacharel em Teologia e juntamente com a Jéssica, nós pretendemos nesse nosso trabalho falar um pouco sobre a confessionalidade na Universidade Presbiteriana Mackenzie. É certo que a neutralidade é aguardada quando se pretende um espaço para multiculturalidade com ampla abertura na laicidade do país, nas escolas e universidades, não é? Mas não é exigido por parte de um país que tem essa laicidade um ateísmo, né? E nós queremos falar um pouco sobre isso. A José Libânio afirma que a formação do sujeito exigirá no processo um acontecer educativo para que a capacitação de qualidades humanas visando o enfrentamento das exigências postas por determinado contexto social. Desse modo, então, nós temos uma formação completa, não é? Existe um livro chamado Rápido e Devagar, um Nobel escreveu. Ele informa que nós somos um complexo de formações, não é? Então nós precisamos ser respeitados dentro da nossa espiritualidade. As crenças são essenciais nas tomadas de decisões. Então o ser humano deve ser respeitado como um todo. Então no nosso trabalho nós queremos falar um pouco sobre essas novas descobertas, essas novas aberturas dentro da confessionalidade. Então tanto a família, como a igreja, a escola e o espaço de trabalho podem e devem ser o contexto de aprendizado que vão além das teorias de educação para todas as áreas das relações humanas. Então não pode ser ignorado todo esse contexto, não é? Maria Teresa Egler-Montois, ela afirma que os ambientes humanos de convivência e de aprendizagem são plurais pela própria natureza, e assim sendo a educação escolar não pode ser pensada nem realizada senão a partir da ideia de uma formação integral do aluno, segundo suas capacidades e seus elementos, e de um ensino participativo, solidário e acolhedor. Nós vimos isso dentro da Universidade Presbiteriana Mackenzie, com toda a sua confessionalidade, com os pequenos livretos que eles têm sobre a ética, nas afirmações que eles possuem da confessionalidade existente dentro da universidade, não é? Então, deste modo, o indivíduo não deve ser ignorado com todas as suas diversidades, sem contudo promover a desigualdade pelas pluralidades no processo de aprendizagem. Então nós tivemos muito claro isso e pretendemos demonstrar também através do nosso trabalho. O sistema confessional entra nesse quesito da multipluralidade das culturas com suas crenças, não objetivando o proselitismo religioso, mas não ignorando
a espiritualidade dos indivíduos. Já que existe a espiritualidade, ela está em diversos trabalhos, como citamos aí, elas não devem ser ignoradas. Não é? Se o aluno é um complexo de informações e ele não deve ser ignorado quanto indivíduo, né, também não deve ser ignorada a confissão, a sua confessionalidade. Né? E aí, por educação confessional, entendemos a escola mantida pelas igrejas, na qual não se restringe a educação religiosa. De forma alguma, nós tivemos qualquer proselitismo religioso dentro do campus universitário Mackenzie. Tá? Permeados por essa compreensão do lugar da confessionalidade na universidade, todas as áreas devem ser preenchidas, permeadas da instituição que sabe diferenciar seu ethos, ainda assim se reservando o direito de testemunhar sua crença e valores espirituais. Dentro do Mackenzie nós percebemos isso, né? Tivemos apoio dentro da capelania, a capela, acessos às informações. Percebemos que os valores da cosmovisão calvinista, como o próprio Hack, aí um dos professores que nós utilizamos, nosso material teórico, Calvino, que é um reformador que vem ali da reforma protestante do século XVI e XVII, transformou a Suíça e a França, bem como a educação como um todo, né, de uma cosmovisão chamada cosmovisão calvinista para a educação. Então nós percebemos isso dentro do campus universitário, que foi trazido para dentro das nossas comunidades também. Posso falar por mim mesmo sobre o quanto que a cosmovisão calvinista mudou a minha visão de mundo, a reinterpretação da vida, da família, do trabalho, né, da economia, da política. Moral e ética devem estar juntas, afirma o professor Hack aí, citando Bieler, né? Juntas na formação pela educação. O Bieler aborda o impacto causado pelo protestantismo com visão de ética calvinista da história comprometida com a vida econômica, política e social, diferente do Lutero. Calvino buscou formar mais que administradores de cidades, mas cidadãos conscientes e responsáveis. Né? O professor Hack ainda afirma que a sociedade é o objetivo da universidade e dentro do aumento do número de universidades, o engajamento na formação dos valores e princípios comprometidos com o bem comum e a integração social devem estar dentro da discussão. Né? O desenvolvimento moral e ético é buscado por empresas no momento da contratação por alunos oriundos de instituições confessionais, inclusive que buscam alguma espiritualidade no ambiente organizacional. Há uma reinterpretação sobre a questão do indivíduo e sua confissão, né? E existem diversos estudos que afirmam isso. Então, nossa proposta é também, além da confessionalidade da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o processo, como isso se desenvolveu através da afirmação em seu estatuto, através do nosso material teórico, usarmos ainda um pouco dessa abordagem em outras universidades, em outros países, para falarmos sobre esse assunto dentro do nosso trabalho, provando que ele é um assunto discutido, ele é um assunto muito amplo, nós não teremos toda essa abrangência, mas de alguma maneira nós queremos trazer para dentro da nossa proposta. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem, pessoal, eu me chamo Antônio Ladislau Gomes dos Santos e é um prazer estar participando com vocês do terceiro simpósio Relicon, Religião, Linguagem e Confessionalidade. O título do meu trabalho é O Estágio de Literatura no Ensino Médio, uma experiência de regência em tempos de pandemia. Sobre o meu trabalho. Esse trabalho buscou mostrar aspectos vivenciados na disciplina de Estágio Supervisionado em Literatura 2, que é componente curricular do curso de Licenciatura em Letras Português da Universidade Federal do Ceará, UFC. Pretende, assim, refletir a regência dessa disciplina na sala de aula de uma turma do segundo ano do nível médio de uma escola da rede pública estadual no município de Itauá, Ceará. Eu sou acadêmico do último semestre de Letras Português pela Universidade Federal do Ceará. Bem,
O estágio e a pandemia. Esse estágio aconteceu durante o segundo semestre letivo de 2021, sendo relevante para a nossa formação discente, sobretudo porque vivenciamos outra forma de lecionar, haja visto o contexto da pandemia da Covid-19. Ficamos impossibilitados de conhecer a sala de aula presencial, mas realizamos o contato com gestores, professores e alunos por meio virtual, isto é, via WhatsApp e outros meios de comunicação. Durante o estágio, nos reinventamos. Por quê? Nos adaptamos com diferentes formas de ensino, bem como, agora, há bastante uso da tecnologia para realizarmos as nossas atividades letivas. As aulas foram ministradas de forma remota pelo Google Meet. Bem, e o estágio de ensino de literatura, como foi? O estágio, como sabemos, é um momento de encontro com a realidade da prática docente. Logo, é por meio dessa situação simulada que temos a oportunidade de interagir com a realidade vivida pelo professor e pelos alunos. Antes mesmo desse estágio de regência, a gente teve o estágio de observação. E a gente pôde ver os aspectos e as características fundamentais para quando a gente fosse lecionar. Portanto, ao aliar a prática à teoria, não foi tarefa simples. Evidenciou no atual cenário, como prática pedagógica, necessita de formações contínuas, que ajudem os professores a aperfeiçoar sua vida docente. Esse trabalho traz, portanto, as nossas experiências no decorrer do estágio e as reflexões alcançadas, salientando a didática utilizada e o planejamento de ações e as reflexões sobre o trabalho docente, tendo em vista o estágio de literatura 2 no ensino médio. Além disso, as considerações sobre esse estágio. A experiência que, em um curto período de tempo que aconteceu, permitiu que no decorrer desse processo surgissem reflexões em busca de uma maior capacitação por meios favoráveis, para transmitir conteúdos com técnicas pedagógicas benéficas para o futuro de nossos alunos. Esse estágio foi uma experiência desafiadora e muito rica, quando exibiu os nossos conhecimentos sobre o processo de ensino-aprendizagem e nos colocou à prova, ao nos oferecer novas leituras e posturas didático-metodológicas, para continuarmos a nossa formação acadêmica. Esse estágio nos proporcionou uma vivência, assim, absurda. Por quê? Esse estágio foi totalmente diferente dos outros, de como a gente esperava, porque foi de forma remota, devido à pandemia da Covid-19. As escolas tiveram que se reinventar, inclusive utilizando novas tecnologias, que para muitos professores foi muito difícil. Ensinar nessa modalidade já era bem difícil, por conta das condições dos alunos, e ensinar literatura foi mais difícil ainda. Por quê? A partir do momento que a gente trazia as nossas aulas, os conteúdos, os textos literários, autores, para a gente trabalhar, a gente viu uma certa dificuldade dos alunos, pois, ao ler textos muito grandes, ou então falar sobre determinado autor, qual período aquela obra se encontrava, os alunos fugiam um pouco da nossa realidade. Por quê? Porque muitas vezes eles não acompanhavam as aulas, não faziam a leitura dos textos sugeridos, mas isso fez com que eles buscassem interagir mais com a gente, principalmente quando a gente trazia algum conteúdo, algum texto que era considerado por eles um texto bom para leitura, um texto que iria provavelmente cair no vestibular. Então, a experiência de regência em sala de aula foi bastante rica por nos trazer algumas possibilidades e fazer com que a gente, por mais que não tivesse o contato presencial com os alunos, tivesse esse feedback deles dizerem o que realmente estavam gostando, ou de um texto literário, ou de uma obra, e o que não estavam gostando. Bem, pessoal, esse foi o meu trabalho. Agradeço bastante a atenção de vocês. Deixo o meu e-mail para qualquer dúvida
ladslaugomez23@hotmail.com, e meu Instagram, Ladislau Gomes, além do meu Instagram, que eu deixo dicas sobre língua portuguesa, meu Instagram profissional, que é o Saiba Português. Muito obrigado e que a gente tenha um excelente simpósio. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Bolivar, sou doutorando em Letras Neolatinas pela UFRJ e vou falar um pouco sobre a questão da educação em tempos de pandemia, principalmente aí sobre o aspecto do uso, né, das tecnologias no ambiente aí de ensino e aprendizagem. Para falar sobre isso, nosso principal objetivo aqui, então, é a partir de dados coletados aí pelo GESTRADO, né, que é um grupo de estudos aí da Universidade Federal de Minas Gerais, pelo Instituto Península, que leva bastante tempo aí sobre pesquisas na áreas educacionais, principalmente aí durante a pandemia, e também o Instituto Data Senado. Então, temos como objetivo, a partir disso, discorrer sobre o agravamento das desigualdades sociais provocadas aí pela Covid-19, né, que até o momento também nos assola. No contexto da educação básica, em relação aí ao uso, né, das tecnologias digitais de informação e comunicação. Então, para iniciar nossa conversa, trago uma referência aqui de uma grande obra que é Os Miseráveis, né, de Victor Hugo. E que na obra diz o seguinte, temos uma passagem em que diz: o homem, feliz ou infelizmente, é feito de tal modo que pode sofrer intensamente e por muito tempo no espírito ou no corpo sem morrer. Então, nessa passagem a gente tem Victor Hugo, que é baseado em questões aí da história, principalmente após a Revolução Francesa, né, que se prezava muito sobre a questão da igualdade, da liberdade e fraternidade, e é uma obra também conjecturada no momento ali que se envolve também a questão religião, né, principalmente aí como a igreja vai se relacionar também com um dos personagens principais, que é o Jean Valjean, né, que vai para as Malés, vai preso, justamente por roubar, né, um pedaço de pão, e aí se envolve toda a trama. Então se fala muito, por exemplo, do acolhimento religioso nesse momento, de como a religião vai favorecer também a questão dos pobres, né? Então como é que funciona essa relação também dos aspectos religiosos na obra. Então, numa perspectiva tanto de pandemia, a gente considera também que há uma perda, né? Ou seja, como se fosse um processo também de luto. Então a gente pensa que tanto a questão de espírito como a questão de corpo pode enfrentar também o luto, né? Isso está relacionado não só aos bens materiais, mas também a essa questão física. E isso vai depender principalmente pela afetividade, pelo grau de afetividade que a gente tem com esse determinado objeto ou determinada pessoa para a gente considerar como luto ou não. E a Sandra Oliveira vai trazer essa perspectiva que dentro da área da psicologia, o luto ele não está relacionado apenas à morte em si, como uma perda física, mas ao grau de investimento afetivo que a gente tem com essa pessoa ou com esse objeto, ou seja, de quem ou o que é perdido. Porque na pandemia houve muitas perdas, tanto físicas realmente, quanto a relação social, o contato, né, que a gente tem com a nossa família, a questão da religião, né, do acesso à religião para o bem da humanidade, independente aí dos crédulos que a gente tem. Muitas pessoas não tiveram esse contato com a religião. Então houve também um agravamento aí da falta de acesso às questões religiosas, que sempre tem favorecido também de alguma forma o bem-estar social, né? Então a gente traz também essa discussão para o contexto da educação e para o uso da tecnologia, como essa perda também de envolvimento afetivo, por exemplo, com a questão escolar, né, dessa relação. Então, dentro desse contexto pandêmico, de acordo com os dados aí do Instituto Data Senado, com uma margem de erro de 5%, entre quase 56 milhões de estudantes com matrícula no sistema educacional do país, 35%, ou seja, cerca de quase aí 20 milhões de pessoas, tiveram suas aulas completamente suspensas. Os outros 58 passaram a ter aulas remotas, o que houve essa perda do contato físico, né? Então, houve esse isolamento e certamente o agravamento também dessa situação de acesso à educação. Muitos estudantes não puderam, por exemplo, fazer o vestibular na escola pública por falta de acesso a esses estudos. Já nas escolas particulares,
esse estudo se manteve de alguma forma. Então, isso já demonstra um agravamento das desigualdades sociais e principalmente de acesso às tecnologias. Além disso, então, o acesso à internet, de acordo com o Instituto Data Senado, na rede pública, cerca de 26% dos alunos carecem do acesso à internet. Na rede privada, esse número baixa para 4%. Então, de fato, a gente tem o acesso à internet como um meio principal da manutenção da educação básica e da escola, e que muitos alunos aí não têm esse acesso à internet na escola pública. Então, como é que ficou esse agravamento, né? Isso houve uma ascensão muito forte aí desse uso das tecnologias e dessa desigualdade. Então, de acordo com o Instituto Data Registrado na pesquisa entre professores e alunos, a gente percebe que 76% aí, dos professores, por exemplo, usavam o computador para ter aula, e já os alunos 6,1% usavam o celular para ter aula. Quer dizer, o tablet, perdão. E 91,1% dos alunos, no caso aí não dos professores, usavam o celular para ter aula, né? E em troca os professores 76%. O que significa que pouquíssimos alunos aí no caso tiveram o uso do computador para estudar. A grande maioria usou o próprio celular, né? E outros recursos que chamam a atenção. Então, de banda larga a gente tem 65% aí mais ou menos. Dados de celular também, os professores e alunos usaram dados de celular para acesso à internet, o que significou também que muitos tiveram a necessidade de contratar novos planos, né? E que não houve também um apoio aí da escola em relação a esse uso das ferramentas e o uso da tecnologia também. Então, ainda mais, isso demonstra esse agravamento no contexto da pandemia em relação ao uso das tecnologias digitais. Então, esse estudo de Gestrados também vai trazer um pouquinho dessas referências. Então, dentro ainda dessa perspectiva, temos o despreparo do professor em relação a esse uso, já que muitos não tinham acesso à aula virtual, por exemplo, né? Então, além das incertezas e angústias impostas por uma crise sanitária global, os desafios da profissão afetaram profundamente os professores também. Então, o fato de que a maioria dos professores brasileiros não se sente aí preparada para o ensino à distância está ligado a outro dado descoberto também pela pesquisa. 88% dos professores afirmaram no início da pandemia que nunca tinham dado aula virtual antes. Então, houve um movimento, principalmente das instituições públicas, das escolas, das universidades, vamos dizer assim, públicas, para poder promover cursos de acesso a esses professores, e que faltou ainda a presença do Estado ativa, né, para inserir esses professores no contexto aí, das tecnologias digitais, né? Então, os desafios aí que a gente tem do Instituto UPNISO entre professores e alunos, 79% aí descreveu a falta de infraestrutura e conectividade dos alunos, dificuldades para manter o engajamento dos alunos, então houve uma questão de silenciamento, em que os alunos não interagiam muito. Eu, como professor, também participei desse processo, né, que muitas vezes o diálogo acontecia sozinho, a gente não tinha um retorno dos alunos. O distanciamento e a perda de vínculo, o que afeta também a questão, principalmente do luto, quando a gente entende também que há esse vínculo, né, essa perda. A falta de formação para lidar com os desafios do ensino remoto, a falta de conhecimento de ferramentas virtuais, a falta de ambiente adequado para trabalhar em casa, né, em que muitos tinham que dividir os espaços. Isso também interfere de acordo com a questão financeira, né, ou seja, se a gente tem um acesso aí, por exemplo, da periferia, da sociedade que vê as margens, então acaba dividindo muito o ambiente. Lidar com os pais, os familiares, né, os cuidados, a questão emocional, medo, ansiedade, estresse, também favorece aí, na verdade, prejudica, né, as questões entre relação de professor e aluno. A falta de conhecimento de recursos também de acessibilidade comunicacional. Então, inúmeros foram os desafios, toda essa questão aí do acesso à educação. Então, a partir de todo esse contexto, a gente entende que há um momento, sim, de se repensar e considerar um processo de desaprendizagem, que é a Fabris, dentro da linguística aplicada no ensino de línguas, que vai trazer essa contemporaneidade aí, dos sujeitos, das questões históricas, da questão social. E ela diz que é um momento de desaprender tudo aquilo, porque a pandemia veio para mostrar, de alguma forma, entre tantos outros aspectos, a ressignificação da aprendizagem. Então, trazendo esse contexto, a gente entende que é eficiente um meio viável para explorarmos novos conhecimentos, visto que é preciso remodelar todo o processo que a gente tinha, então, de se conhecer.
desfamiliarizar-se dos sentidos já fixados na aquisição de saberes, incluindo aí principalmente o ensino, né, e aprendizagem de espanhol, que é a minha área também de ensino, e compreender as experiências sociais desse mundo moderno e considerar também todos esses aspectos que a gente entende aí de sociedade, como a questão da cultura, a questão da arte, né, a questão da própria linguagem, da religião, incluir todos esses processos como um meio de promover algum bem-estar, né? Então, por isso também a gente traz esse conceito de desaprendizagem. Então, para a gente encerrar, apresento um pouco a minha bibliografia, né? Principalmente aí, a questão do luto, a questão das pesquisas, e encerro a minha fala agradecendo a oportunidade de participar desse evento e trazer esse recorte também sobre minha pesquisa. Então, de fato, espero que a gente consiga ressignificar e desaprender e aprender novamente a partir desse contexto aí de pandemia, tá bom? Fico por aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço e até breve.